mais nova, uma hora com ela. Era outra médica que estava, a doutora Iana. E ela dizia pra mim que eu morta de feliz porque vi a Rebeca fazendo mais um pouquinho de xixi. Eu fui falar pra ela como a Rebeca tava e ela disse, olha, a sua filha, você tá pensando o quê? Você tá pensando que a sua filha foi bem dura comigo? Você tá pensando que a sua filha tá o quê? Sua filha tá morta, sua filha não chegou aqui com vida. Olha, só Deus, sabe? Ela não tem como viver. E eu dizia, se é só Deus, ela vai viver. Eu sei que a vida da minha filha é um milagre, sabe? E quantas vezes essa médica chegou pra mim e dizia sempre a mesma coisa. Eu sempre me derramava e dizia que a vida dela era um milagre. Só a doutora Micaela dizia que tudo ia dar certo. E ela era a voz de Deus na minha vida, dentro da UTI. Era a voz que eu precisava ouvir para que eu pudesse me acalmar. E o tempo foi passando. Rebeca, em 24 horas, tomou 18 bolsas de sangue com plasma. Passou 8 dias em coma. Mas sempre quando eu chegava perto dela, ela mesmo em coma, ela apertava meu dedinho, eu cantava para ela. E o único lugar que tinha Nossa Senhora era no quarto. E quando eu achava que eu olhava para ela dentro do quarto, eu sabia que eu não estava só. Que tinha alguém por mim naquele momento. E teve momentos piores, que quando ela começou a acordar, que ela queria ficar comigo, eu não podia. Tinha momentos que eu chegava dentro da UTI e eu cantava para Deus, eu não sabia por que tanta dor, porque ela era muito inocente. Eu não entendi por que ela estava sofrendo tanto. Eu queria estar no lugar dela. Se eu pudesse tirar tudo de cima dela e colocar em mim, eu colocava. E teve um dia que eu cheguei na UTI, né, quando ela tá com soldada, não se dá pra... entubada, não se dá pra ver, ouvir o choro. E eu cheguei 8 horas dentro da UTI e ela tava derramando as lágrimazinhas, chorando, sem ninguém. E naquele dia eu sofri muito porque eu queria estar perto dela, queria ter ficado com ela e não pude ficar. E eu chorava muito, mas sempre confiando em Deus. Cada dia que passava eu acreditava que Deus ia fazer mais. A pequena melhora dela para mim já era muito, porque o que era para ser feito em 72 horas, Deus fez em 24 horas. O que era para ela responder em 70, talvez em 72 horas, ela respondeu em 24 horas. O tempo foi passando, quinta-feira santa, a Rebeca abriu primeira vez que ela abriu os olhos, foi na quinta-feira santa, 3 horas da tarde. A hora que eu cheguei, ela não tinha aberto o olho ainda nenhuma vez. Na hora que eu cheguei na UTI, e foi o primeiro dia que ela abriu os olhos, foi na quinta-feira santa. Nada pra mim era coincidência, tudo era providência. A Rebeca ter aberto os olhos a primeira vez, 3 horas da tarde, na quinta-feira santa, tudo era a resposta de Deus, tudo era a presença de Deus. E ela abriu os olhos a primeira vez na quinta-feira santa, e a primeira coisa que ela fez foi sorrir pra mim. A enfermeira que estava comigo ficou impressionada, porque nunca tinha visto uma criança sair do coma e assim que abrisse os olhos, a primeira pessoa que visse fosse a mãe e desse aquele sorriso. Nesses dias, minhas lágrimas foram de alegrias, né? Saí muito feliz. Isso foi se passando o tempo, foi se passando, a Rebeca ia melhorando, mas essa médica sempre dizendo que ela não ia viver. Estava melhor, mas não era nada. Coração, pulmão, pressão, ela sempre dizia para mim que tudo dela ela estava vivendo por causa dos aparelhos. E eu olhava para ela e dizia sempre a mesma coisa. Passaram-se os dias, a Rebeca começou a viver, né? E ela, quando ela viu que a Rebeca ia viver, ela foi para mim e me disse que quantas vezes eu tinha dito para ela que a vida da Rebeca era um milagre. Quantas vezes ela não acreditava porque a Rebeca era muito bebê para poder suportar tanta coisa ruim. E hoje ela dizia para mim que a vida dela era um milagre. Que ela chegou morta. Ela dizia, mãe, tua filha chegou morta aqui. E eu, da mesma forma, só que da maneira diferente, disse para ela, eu lhe disse que a vida dela era um milagre, eu sabia que ela ia viver.
Ela saiu com os olhos cheios de lágrimas, porque para a medicina, uma criança chegar morta e voltar a viver para eles é assim, realmente um milagre de Deus. A medicação era muito boa, mas tudo dependia do corpo da Rebeca, e ela era muito bebê. E chegou o dia de eu ficar com ela. Ela passou 20 e poucos dias dentro da UTI. E ela saiu como é que eu posso dizer, dos aparelhos no domingo da misericórdia. Foi o dia que ela foi desentubada. Também foi outra resposta de Deus, de que tudo era no momento certo de Deus, tudo na hora de Deus. Ela foi desentubada, saiu dos aparelhos, ficou bem. E daí então era melhoras e melhoras até ela voltar para mim. Ela saiu também numa quinta-feira, 3 horas da tarde. E quando ela me viu, a primeira coisa que ela soube pegar foi no meu rosto, sorrindo, porque fazia muito tempo a gente não podia pegar nela. E a doutora Micaela, que ficava com ela, que disse que para mim que tudo ia dar certo, ela disse para mim: mãe, eu não lhe disse que ia dar tudo certo? E fui para ela com um quarto, muito feliz. Passei o resto da tarde, passei a noite. Só que tinha uma enfermeira que sempre perguntava para mim se era para dar... que ela tinha as horinhas de tomar as alimentações dela. Se era para dar o leite dela 3 horas da manhã. Eu dizia assim, eu não sei mais a alimentação dela. É para dar. Ela, não, porque tem mãe que não quer, mas ela é para dar. 10 horas da noite de novo, ela perguntou novamente. Eu disse, não é para dar. E achei que ela fosse dar porque era o papel dela. A Rebeca tomava a medicação até 2h30 da manhã. Nesse dia eu não dormia, porque eu estava muito feliz de estar com ela, não conseguia dormir. Mas a partir de 2h30 da manhã, a última medicação, a Rebeca começou a dormir, eu fiquei mais tranquila. Mas mesmo assim, esperava que que ela fosse colocar o leitinho dela. E eu acabei dormindo. Ela não foi colocar, não deu leite. Quando foi 5 horas da manhã, a Rebeca acordou com fome. 5h30 da manhã. E eu chamei para vir dar o leite dela, só que primeiramente veio a menina que era para dar a medicação, que era de 6 horas da manhã. A Rebeca estava brincando, quando ela deu a medicação, que colocou na veinha dela, ela teve uma hipoglicemia. Foi aí o momento de mais sofrimento que eu tive. Porque quando eu saí daqui, eu já sabia que ela ia morrer a qualquer momento. Sabia assim, porque todo mundo dizia. Mas no dia que ela estava comigo, que ela voltou que ela teve essa hipoglicemia, ela começou a ficar toda roxinha e levaram ela para a sala de emergência. Eu que fiquei com ela, segurando ela para poderem reanimar ela, porque ela estava sem respirar novamente, estava roxinha. E naquele momento eu só sabia rezar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E eu olhava para a médica, ela vai viver, e a médica já assustada. A enfermeira que tinha dado a medicação chorando, porque a Rebeca ela não conseguia voltar. E quando ela começou a corar um pouquinho os lábios, carregaram ela novamente para a UTI. E quando ela entrou na UTI, eu disse para Deus que eu não queria mais ela. Porque eu não aguentava mais ver ela sofrer. Porque foi o único momento que eu perdi as forças, eu não tinha mais. E eu não aguentava mais ver ela sofrer. Eu disse para Deus que eu não queria mais. Mas o meu coração de mãe queria ela para mim. Mas naquele momento eu não queria mais. Quando a médica que levou, eu nunca tinha visto ela. Eu nunca tinha visto quando ela voltou da UTI. Quando ela entrou na UTI, que ela ficou lá muito tempo. E quando ela saiu, foi me dando um beijo, dizendo que tudo ia dar certo. Aí quando ela me deu o beijo, eu disse, pronto, agora a Rebeca vai morrer. Porque essa mulher não me conhece, minha filha morreu. Eu achei que quando ele fosse abrir a porta, ele dizia assim, tá aqui sua filha. E eu sofri muito, muito. Eu senti tanta dor que eu me agarrava nas paredes da UTI, do corredor, 6 horas da manhã. Porque eu não acreditava mais que ela fosse viver. Eu acreditava que Deus tinha devolvido, tinha dado ela pra mim. Tinha dado ela pra